Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Garcês, CEO do CVCRM. Se você é a primeira vez que está aqui junto conosco, está assistindo no YouTube, clique aí no nosso sininho que todas as terças-feiras a gente tem um novo episódio. Ou, se você estiver em outras redes sociais, Spotify, entre outras, pode entrar em qualquer uma dessas ferramentas ou no nosso site cvcrm.com.br, que o nosso propósito é transformar o mercado imobiliário através não apenas da tecnologia, mas também da informação. Por isso que convidamos aqui, prazer grande conhecê-la, né, minha amiga, para a gente bater esse papo. Agora ela vai palestrar num grande evento aí, Connect Mob, e nosso time fez questão de convidá-la para trazer um pouquinho da sua experiência. Né? Então me conte um pouquinho, Clésia, sobre sua vida, né? Me conte um pouquinho sobre sua história jurídica e sobre o mercado imobiliário, né? Que você já vem há muitos anos trabalhando aí. Da onde você é? Você é do Rio, né? Sim, sou carioca da Gema, como o pessoal geralmente fala, né? Sou ali do subúrbio carioca, então eu tenho essa trajetória voltada ali justamente para o mercado do Rio de Janeiro, a questão imobiliária. Meu nome é Cássia Clésio, sou advogada imobiliarista ali no estado do Rio de Janeiro. Também sou líder regional do Instituto Mulheres do Imobiliário. E quando começou isso, né? Foi desde a faculdade. Então, ali no momento da minha faculdade, eu ainda tive essa oportunidade de ter uma experiência em um escritório de advocacia grande ali da nossa capital, que assessorava shoppings, assessora ainda shoppings, né, de uma forma geral. Então, eu comecei ali atuando no contencioso mesmo, processo de despejo, processo de execução, a parte de acordo, análise de contratos de uma forma geral. Só que com a questão da pandemia, teve uma movimentação no mercado do Rio de Janeiro. Naturalmente, o mercado imobiliário foi impactado aqui no Brasil e de uma forma mundial. E aí eu passei para atuar um pouco na parte de condomínios, assessoria jurídica de condomínios, mas ainda assim era uma questão contenciosa e um pouco do extrajudicial. A minha virada do contencioso para o extrajudicial, 100%, foi quando eu já estava enquanto advogada. Então, ali eu já estava com a minha carteira da ordem e comecei a atuar enquanto coordenadora jurídica de empresas ali do estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro tive essa experiência para organizar e estruturar o departamento jurídico imobiliário em uma empresa de construção civil da Barra da Tijuca. E depois foi uma empresa, basicamente, que gerenciava as escolas do Brasil todo e tinha que organizar o seu próprio patrimônio. Então, como teve um crescimento muito rápido, tinha que organizar essa documentação, entender o panorama de uma forma geral de como que estavam os seus imóveis, que eram as escolas. Então, eu tive toda essa trajetória de entender quem eram os proprietários, entender as documentações, entender quais eram os contratos, organizar a questão do IPTU. Então, foi essa virada que eu saí do contencioso, da visão só jurídica, a visão de tese ali perante o judiciário, para começar a ver mesmo como se movimentava o mercado imobiliário. Então, a minha trajetória saiu dessa virada, né, de eu perceber como que atuava uma ação judicial, eu vi que demorava muito, e o quanto que isso custava o próprio patrimônio, a própria questão do imóvel de uma forma geral e desgastava o relacionamento entre essas pessoas envolvidas. E aí eu comecei a fazer essa virada de um planejamento. Por que não atuar muito mais de forma extrajudicial, viabilizando e trazendo mais segurança para os negócios jurídicos desde o zero, do que esperar isso virar uma bomba relógio dentro do mercado imobiliário e dentro do judiciário de uma forma geral. Então, esse foi o início da minha trajetória. E é claro que não quer dizer que hoje a gente ainda não estude, não atue nas teses judiciais. Claro que sim. Só que a gente tem muito mais esse lado preventivo. Quando eu digo a gente, eu digo meus colegas que começaram a atuar na advocacia extrajudicial também, focada em imobiliário, para conseguir que, evite que tenha um passivo trabalhista, que tenha um passivo tributário, que tenha problemas de relacionamento no próprio mercado, que isso acaba acontecendo com problemas de contratos de fornecedores, por exemplo. Então, esse eu acredito que seja um resumo geral da minha trajetória no mercado imobiliário. E com essa experiência, com essa visão, né, de sair do jurídico, sair 100% do judiciário e ver como que funcionava um negócio, um mercado imobiliário na prática, eu comecei a perceber que é para além do jurídico. Então, não é só estudar leis e legislação, é ver como se funciona o patrimônio, é como se funciona o negócio e trazer para o dia a dia, porque não adianta eu ter uma legislação se ela não é aplicada.
não tem uma consequência 100% para as pessoas envolvidas na operação. E até porque o mercado imobiliário é tão simples, né? Esse processo de regularização de imóvel e tudo é muito simples, né? Tem poucas legislações para isso, né? E eu acho que nesse ponto eu quero tentar trazer um pouco mais para o mercado, para as incorporadoras, que é um tema que a gente estava falando antes do podcast, só o tal do legal design. O que você está vendo? Isso já é uma realidade, é uma coisa muito nova ainda. Então, é claro que o legal design não é algo tão recente assim. No mercado brasileiro acaba sendo mais porque foi quando começou a se estruturar e mais profissionais com grande renome começaram a trazer esse tema. Mas o legal design é aquela ideia de juntar o que é o design, né, de uma forma geral, uma faculdade de design, com o jurídico e a parte das ferramentas de uma forma prática. Acabar aquelas letrinhas que você tem que ler para entender com uma visual, uma tabela, tudo para simplificar o entendimento, é isso? Exatamente. Então, o legal design é aquela visão de entender quem é a pessoa que vai receber aquele documento, que muitas das vezes um contrato, um documento imobiliário, não vai ser só o advogado que vai ler. Sim. Vai ser o cliente, vai ser o incorporador, dentro da incorporação... Mas, na verdade, muitas vezes é só o cliente e o incorporador, não é nem o advogado que lê. E muitas das vezes também, dentro da própria incorporação, nós temos diferentes setores dentro da empresa que vão analisar aquele contrato também. Então, são diferentes critérios que esse próprio departamento vai precisar para gerenciar aquele contrato. Eu digo isso porque eu vi isso de dentro, então precisava o departamento fiscal ter determinadas informações no contrato, o departamento financeiro outras informações, o departamento de engenharia outras informações. Então, o contrato é uma consolidação de informações. Se ninguém consegue compreender e precisa sempre de um advogado para explicar, tem uma coisa errada. Explicar, tem alguma coisa errada. Porque traz essa falha de comunicação. A pessoa cria uma expectativa de transparência. Dela, caramba, eu quero ler o meu contrato e entender. Parei de pagar determinados valores, quero analisar. Qual é o meu risco do negócio? Eu quero entender de uma forma clara. E muitas das vezes a quantidade de informação e os negócios jurídicos, por exemplo, da incorporação, são tão complexos que nem o próprio setor da imobiliária, da construtora, consegue descrever e explicar, nem o cliente entender. Então, quando acontece algum tipo de problema e ruído, é aí que causa o desgaste. Porque aí, dando um exemplo prático, né? Aconteceu algum tipo de problema com o próprio contrato, ficou inadimplente. Ok. Mas quanto tempo que demora para ter uma execução de contrato? Ou quanto tempo, qual é o tipo de juros, qual é o tipo de multa? Será que o contrato vai ser rescindido, não vai ser? E visualmente pode ser uma tabelinha muito simples, né? Tipo, fosse um fluxo, né? Inadimplente, 60 dias você corta, você tem a lei. Pô, isso é legal, bem simples. Né? Exato. Porque a pessoa tem. O cliente, dizendo mais sobre o cliente, ele quer entender o que acontece. Caramba, se eu não tiver o dinheiro para pagar, o que vai acontecer? Que acho que é um dos maiores riscos de um negócio é a pessoa não ter mais acompanhamento financeiro. Ainda mais numa questão de problemas do mercado imobiliário econômico em geral, da instabilidade. Então, quando deixa isso claro, a pessoa tem muito mais esse panorama do planejamento financeiro. Caramba, eu acredito que eu não posso faltar 3, porque o meu risco vai ser de perder o contrato, de perder o meu imóvel. E eu dizendo aqui muito mais no sentido de um contrato com a incorporadora, né? Porque quando entra no financiamento já é outra história, sim, já tem uma relação bancária, já é outra situação. Mas é muito essa questão da pessoa conseguir ler o contrato, entender quais são os fatores que estão envolvidos. Então, eu falei do financeiro, né? Sobre o risco financeiro. Isso tem muito a ver com a questão tributária também e a questão de custas cartorárias. Muitas das vezes o contrato não traz descrevendo quais são as próximas etapas de regularização do imóvel, por exemplo. Eu peguei uma operação que o contrato não descrevia que iam precisar de 2 escrituras e 2 registros. Então, a pessoa entra num negócio com uma perspectiva, com uma expectativa de gastos, quando chega e descobre que é o dobro. Causa um impacto financeiro. São entrelinhas ali que pode prejudicar tanto o cliente. E a pessoa não consegue regularizar o próprio patrimônio dela. E aí causa uma bolha no mercado imobiliário do Brasil, que é de estatística, né, que a gente tem uma grande parte de imóveis irregulares no Brasil, e muitas das vezes é por falta de conhecimento, de não saber o procedimento, não entender como funciona o mercado, o impacto disso.
mas também tem esse outro lado de entender o impacto financeiro. Caramba, será que eu consigo gerenciar esse patrimônio? Será que quando eu compro um imóvel, eu consigo entender qual vai ser o meu gasto a longo prazo? Não é só o contrato. Tem a questão de tributação, tem o IPTU para pagar. Tem a manutenção do imóvel depois da garantia da entrega da construtora e da incorporadora. O acompanhamento de arquitetura, de engenharia, enfim, a gente tem um arcabouço de questões que muitas das vezes a pessoa compra o imóvel e esquece essa parte da consciência. Então, eu diria até pelo mercado do Rio de Janeiro que a gente vê que hoje está em uma organização para trazer uma manutenção melhor dos imóveis, mas chegou um momento ali que, caramba, a maioria dos problemas que a gente encontrava no mercado imobiliário era sobre problemas de imóvel, problemas de filtração, problemas de telhado. E aí, será que a pessoa sabe que ela tem que fazer manutenção? Ela se organizou para isso? Ou será que ela espera que aquele imóvel seja eterno? E aí eu vou fazer uma pergunta a você. Normalmente o que a gente sente disso, será se é porque as pessoas, exemplo, o corretor imobiliário que está vendendo aquele imóvel junto com o incorporador, ele não deixa claro isso, porque muitas vezes é um contrato de 50, 80 páginas. Exato. Então eu acredito que não é a quantidade de páginas que tem a segurança, é a qualidade da passagem de informação. Então você sente muito isso. Qual é a dificuldade que eu vejo com muitas incorporadoras? Fábio, o corretor não sabe vender e explicar o que precisa, por isso que eu tenho que vir para aqui. Mas será se é o corretor que não sabe, ou porque eu também estou tornando muito complexo o que poderia ser simples, que o legal design resolveria? Então, eu acredito que é um conjunto de fatores. A construtora e a incorporadora, ela precisa ter segurança jurídica, então ela vai incluir todas as informações necessárias para diminuir o risco dela de ter algum problema na operação. Então acaba que os contratos ficam extensos por essa questão de diminuir a responsabilidade, diminuir o problema jurídico, o impacto. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que esses contratos são imensos, as pessoas, o cliente final e o próprio corretor, né, que vai vender esse imóvel, acaba simplificando as informações, mas não necessariamente de uma forma englobada. Então, dá um exemplo aqui. Teve um lançamento de um empreendimento no Rio de Janeiro, trazendo para o mercado do Rio de Janeiro, e não necessariamente evidenciou que, caramba, teve a mudança de um projeto daqui a algum tempo. Era uma torre, inicialmente, o cliente comprou essa primeira torre e lançaram mais 2 torres. Isso modificou a área comum e modificou até a visão do próprio cliente sobre o entorno ali da Baía de Guanabara. Então, isso aqui já foi um problema de comunicação que poderia ter sido resolvido com o corretor, que poderia ter sido alinhado com a incorporadora, se o contrato já descrevesse isso e a própria lei já traz esse direcionamento. Qualquer alteração do contrato precisa ser notificado. E aí vai desde a venda... Mas essa notificação, ela tem que ser por escrito ou meramente uma informação? Não, a notificação precisa ser legalmente organizada, formalmente, né? A notificação extrajudicial, até para o incorporador e o construtor ter um embasamento maior sobre essa situação, ainda tem que ter anuência. É isso que eu ia perguntar, a anuência, mas essa anuência pode ser digital. Sim. Não precisa ser uma anuência escrito. Sim. Então não é um contrato aditivado, não. Sim. É uma notificação extrajudicial, uma notificação dizendo, olha, a partir de hoje a gente vai ter contrato e tal, ciência, valide. Por e-mail mesmo valeria isso. Sim, exatamente. E aí tem, claro que tem toda a questão legal ali de qual vai ser o tipo de plataforma digital, que a gente hoje tem todo um parâmetro específico para assinatura eletrônica, mas o que isso quer dizer? Que, caramba, desde o início, se o corretor já tivesse avisado, olha, a gente está com previsão de ter 2 novas torres, você quer fechar esse contrato com ciência que pode ter novos empreendimentos aqui e vai alterar a sua visão? Alterar seu uso comum, já teria evitado um problema futuro. Então, mas aí no legal design facilitaria isso, que teria uma imagenzinha dentro, mostrando, projeto atual e o projeto futuro pode ser alterado para esse aqui. Então, aí que você chegou onde eu diria, não é um problema que o corretor não tem capacidade, talvez é um problema de comunicação e explicação. Você falou muito de assinatura eletrônica, e aí me veio aqui na memória, antes da pandemia, sabe quantos clientes que são CV que utilizavam assinatura eletrônica? Nenhum. Sim. E olha que a legislação não mudou de lá para cá. E hoje eu diria que 80% da nossa carteira. Então, é permitido assinar eletronicamente? Sim. Só que a parte da assinatura digital e eletrônica veio ali com a legislação de 2020, porque foi uma urgência que se
fez ali do momento da pandemia de todo mundo estar dentro de casa, ter que assinar contrato, ter que fazer questões digitais. Então, isso aconteceu até com os cartórios. Os cartórios, para fazer inventário, para fazer o testamento, para fazer todos esses andamentos de escritura, era fazer físico. Era ir lá, firma, reconhecer firma, assinar a escritura e estar presencialmente. E aí teve esse momento, caramba, nós temos um problema. As pessoas não podem estar presencialmente ao mesmo tempo por conta do Covid. Então, precisa trazer esse embasamento legal. E ali existe uma legislação específica, uma lei que traz efetivamente sobre isso. Sobre, olha, nós temos critérios, é o certificado do ICP Brasil e temos as plataformas que tenham esse tipo de vínculo com o certificado de ICP Brasil. Até porque nós temos vários sites hoje em dia. Mas tem que verificar se consegue verificar a legitimidade da pessoa que assinou e a representação. Porque imagina, uma pessoa invadiu um e-mail e assinou um contrato em nome de outro. Então tem toda essa questão da validade. Então muitas plataformas hoje pedem para a pessoa tirar foto. É isso que eu ia dizer, Cássia. Assim, hoje a quantidade de validações, de duplas autenticações é maior do que o simples assinatura por semelhança. Porque assim, eu sempre discutia muito isso. Tecnologicamente eu consigo identificar o IP de onde a pessoa está, quem foi a que assinou, independente do ICP Brasil, a foto, o documento, a leitura de face, aonde a simples assinatura por semelhança, cara, várias pessoas assinam pelos outros. Sim, sim. Né? Então, acho que a segurança, eu não vou falar jurídica, mas a segurança técnica, eu acho que é muito maior do que era. Não, e fora a facilidade, né? Exatamente. E é claro que isso é uma tendência, né? Porque com a adaptação até do próprio mercado ao uso da tecnologia e essa facilidade de uma pessoa estar no Rio de Janeiro, outra estar em São Paulo, ou cada uma em um lugar do mundo, consegue assinar digitalmente, assim como a gente faz reunião digital. A gente faz reunião online o tempo todo. Isso não era uma realidade tão fácil até a pandemia. A pandemia fez aquele movimento forçado, né, de todo mundo voltar para casa de uma forma geral e se adaptar. E hoje em dia a gente tem um momento de presencial, um híbrido, um home office, uma adaptação do mercado a diferentes formas de trabalho. Isso repercute no próprio perfil da pessoa. Porque pode ser, caramba, por que eu tenho que me deslocar para fazer uma assinatura? Onde eu abro minha conta do banco assim. Exato. Digitalmente a gente consegue fazer isso. Os próprios cartórios já você consegue fazer as procurações totalmente online. Exatamente. E aí essa parte do Legal Design vem justamente para ter essa validade. Porque dentro do contrato a gente consegue trazer uma cláusula dizendo que é possível dizendo o procedimento dessa assinatura eletrônica para dar validade ao contrato e evitar alguma discussão depois judicial sobre a validade jurídica de quem assinou. Então, o Legal Design vem como um parceiro nessa questão de comunicação. Porque quando a gente pensa no documento para todo mundo que vai ter acesso, e para além de fazer um documento que a linguagem seja só jurídica, só um advogado leia, é muito mais fácil, muito mais transparente o negócio, porque qualquer pessoa vai consultar e vai entender, eu parei de pagar, então eu tenho risco de perder o imóvel, de pagar juros, de pagar multa, ou de, enfim, ter outro tipo de possibilidade ali de renegociação, por exemplo. E dentro do próprio contrato pode trazer, por exemplo, a questão de uma resolução de conflitos consensual, que muitos caso contratos não se resolva a forma. Muitos contratos hoje ainda não têm. Aí nessa linha, quais são? Falando um pouco da prática. Sim. Eu sei que pode ser várias cláusulas, mas as cláusulas que você acredita, pela sua experiência, que tem uma segurança jurídica, tanto para o incorporador para o cliente, que é importante ter nos modelos contratuais dos incorporadores. Não, com certeza, o quadro resumo. A própria legislação que claro, nós temos... direto, né? Exato. Não aquele negócio confuso que você lê e não entende nada. Exato. A própria legislação hoje, pela lei de distrato, basicamente, e até a lei de incorporação traz algumas informações em relação a isso, detalham que o ponto de partida do contrato é um quadro resumo. Porque o quadro resumo vai trazer o quê? As características do imóvel, a questão cartorária, então qual é o cartório do imóvel, qual é a metragem, quais são a questão dos valores envolvidos, o financiamento ou não financiamento, o custo da operação, o que vai ser pago, e aí já consegue entender qual é a operação jurídica, a pessoa já consegue perceber, caramba, eu estou assinando isso. Consegue ter muito mais essa segurança jurídica do que está sendo feito ali, onde que é esse imóvel, qual é a metragem, quais são as informações.
E para além do quadro resumo, que é fundamental, eu acredito que a cláusula de negociação de contratos, de mediação e arbitragem é uma cláusula Que eu acho que importante. pouquíssimas pessoas colocam. Uma cláusula importante de ser estudada, porque hoje nós temos uma tendência de desburocratização e desjudicialização. Então, quando a gente, dentro da própria empresa, já tem um setor extrajudicial para lidar com os conflitos, já diminui muito o passivo trabalhista, o passivo tributário, o passivo de ações cíveis dos próprios clientes de uma forma geral. Então, quando a gente tem um setor extrajudicial da empresa ou um mediador extrajudicial para atuar ali nessas situações, é muito mais tranquilo manter um relacionamento. Então, é aquilo, o cliente vai passando por essa experiência e fica muito mais fidelizado. Porque, caramba, eu tive um problema com a incorporadora tal, mandei e-mail, mandei telefone, mandei notificação, não tive resposta, vou entrar com ação judicial. Se antes disso, pelo telefone, você já consegue resolver... Mas existem muitas câmaras de arbitragem específicas para o mercado imobiliário? Não tem, né? Do mercado imobiliário, nós temos a SEMAI. A SEMAI é a Câmara de Mercado de Mediação Imobiliária e Arbitragem. Ela até é recente, ali no Rio de Janeiro. Fica no Rio. Sim, no Rio de Janeiro. Mas também nós temos outras câmaras que também lidam com o mercado imobiliário. Então, a CBMA, por exemplo, e a Camarb também tem setores de imobiliário. É claro que essa questão de especialização no mercado imobiliário é muito recente. Isso. Até a própria Câmara de Arbitragem é muito recente. Exato. Né? Então, como você falou, nosso negócio tech, agora que nossos escritórios de advocacia estão sugerindo, tanto quando você adquire uma nova empresa, você investe, está sugerindo a Câmara de Arbitragem. E poucos clientes nossos, quando a gente assina o CVCRM, entendem isso. Sim, sim. Mas a ideia é, cara, não precisa judicializar, vamos levar para uma Câmara de Arbitragem que de forma rápida, o custo é muito menor do que a gente judicializar, até porque o tempo é dinheiro, né? E a área jurídica não tem como abarrotar mais a quantidade de processo que o Brasil já tem, né? E aí, voltando aqui para as características dos contratos, então você falou o quadro resumo, você falou a Câmara de Arbitragem, e tem algo a mais aí que é importante não esquecer de ter? A questão do planejamento financeiro e imobiliário, de uma forma geral. Então, para a pessoa para ficar claro ali na cabeça da pessoa, quais são os passos que vão acontecer de uma forma o que vai acontecer de uma forma geral, desde a assinatura do contrato até a entrega no empreendimento. Para a pessoa ter esse planejamento das etapas, eu acredito que é muito importante ter esse fluxograma, né, desses passos. Então, caramba, assinei o contrato de financiamento, assinei o contrato com o incorporador, o que eu pago, quando que para de pagar. Receber chaves, o que acontece depois do recebimento de chaves. Muitos clientes chegam até mim, até enquanto as pessoas compradoras de imóveis, né, adquirentes, com essa dúvida. Cássio, eu não sei o que acontece quando recebe chaves. Que é uma coisa simples, caramba, é uma informação é porque é muita informação ao mesmo tempo, são vários processos. Quando entrega a chave, beleza, vai ter que fazer a vistoria do imóvel, depois da vistoria vai ter que verificar se está ok, não está ok, de uma forma geral, esse imóvel, se vai ter pendência para a própria construtora e incorporadora organizar dentro da garantia da construção, vai ter que organizar também o condomínio, vai ter que constituir esse condomínio, fazer a etapa final de regularização do imóvel para sair do nome da construtora e incorporadora para o nome do adquirente. Então, quando tem essa tempestade de informações para o adquirente, ele fica perdido. Porque, caramba, ele nem entendeu ainda a etapa da compra dele. Se ele não entendeu a etapa da compra dele, que ele acabou de fechar essa etapa e vai virar a chave para o condomínio, ele não consegue entender que agora tem muito mais responsabilidade para ele fazer. Dele, de manutenção do que... A assistência técnica é a partir do momento que eu compro o imóvel, a partir do momento do lançamento do imóvel. Lançamento da entrega de chave. Assistência técnica em relação ao quê? Aos 5 anos de garantia que um comprador de imóvel tem lá como segurança da própria incorporadora fazer a manutenção. A garantia da construção é a partir do momento da entrega. Então, ali no momento da entrega, o adquirente, o condomínio tem que analisar se tem algum tipo de problema na construção. Então, vamos dizer que eu entreguei, só um exemplo prático, tá? Sim. Entreguei o prédio dia 1º de janeiro, só que eu só comprei o imóvel dia 1º de junho. Então, a garantia a partir do dia 1º de janeiro, a partir do 1º de junho, quando eu assinei o contrato. No momento que ele entrar no imóvel. No momento que ele entrar no imóvel. Sim, porque é justamente sobre esses pontos de partidas, porque
A questão do próprio imóvel, em um momento eu vou verificar que tem um problema ali quando eu entrar nele. Entendi. Até porque Por você não tem mais como que a reclamar sem ter construção comprado. tenha um tempo anterior, que aí seria uma responsabilidade geral, tem o momento da pessoa entender que tem um problema no imóvel. Então, são 2 momentos diferentes. É claro que no momento da entrega das unidades em geral, o próprio condomínio tem que fazer essa análise, se tem algum tipo de problema na estrutura. Agora, quando o adquirente entra no seu próprio apartamento, ele precisa analisar o próprio apartamento dele. E é claro que se, caramba, percebemos que nós temos uma quantidade muito grande de problemas, isso aí se torna um problema do condomínio, não só do adquirente sozinho, né? É sobre a questão saudável da construção. E dentro da questão de garantia, nós temos diferentes tipos de garantias a diferentes tipos de, como que eu posso dizer, de pedaços da construção. Então, uma maçaneta vai ter uma garantia. E isso tem que estar no contrato, Exato. tem um prazo correto para a garantia. Geralmente o construtor, o incorporador entrega um manual, né, de informações. Olha, maçaneta, vaso sanitário, instalação elétrica, parede, tem um tipo diferente de quantidade de garantia, outro tem outra. Qual é o procedimento para fazer essa reclamação? Qual é o prazo para resolver? Então, geralmente, as construtoras e incorporadores já estão nesse momento de se organizar. Então, antes de acontecer o problema, já estabelece um processo até para a organização da própria empresa, porque quando acontece um problema e ainda não tem um procedimento interno, pode ficar solto. Caramba, a responsabilidade é de quem? Qual etapa que passa? Então, muito incorporador está fazendo isso. Até porque a incorporador ou condomínio tem um papel fundamental de validar se o comprador de imóvel está fazendo as manutenções necessárias, né, que são tão chamadas manutenções preventivas. Porque não adianta ele levantar a mão e dizer, estou com um problema aqui, mas você fez as manutenções preventivas, então você não tem direito à garantia. Exato, por isso que a questão da garantia tem uma validade. E passando essa validade, ok, mas será que isso foi um problema decorrente a um mau uso? Um problema no próprio condomínio que não fez as manutenções? E eu diria que grande parte é problema de manutenção. De condomínio, e às vezes é muito tempo depois que tem problemas que ou não foram verificados no momento da entrega, ou pela falta de manutenção periódica, que se torna um problema estrutural. E aí entra em uma outra caixinha que eu vou deixar aqui para a gente, talvez em outro momento, o próprio gerenciamento do patrimônio, né? Porque imobiliárias acabam herdando alguns problemas dessa falta de responsabilidade de uma entrega ou na própria falta de responsabilidade do proprietário no gerenciamento do imóvel. Então, recebeu o danado imóvel, você não tem gerenciamento de manutenção, você não acompanha isso, vai sobrar muitas das vezes para quem? Para o inquilino. O inquilino que vai descobrir que tem uma infiltração. O inquilino que vai descobrir que tem um problema estrutural. Eu faço o processo que a gente chama de qualidade, de avaliar antes, deixo para o inquilino levantar essa possibilidade. Exato. E fora, não é só questão jurídica, tem uma questão de experiência. Exato. Né? Poxa, eu vou comprar um imóvel, os caras não tiveram nem a preocupação de me entregar a chave. Lá no CV, a gente tem uma área de assistência técnica. Uma das coisas que a gente sempre fala mais isso é fazer um checklist de verificação para entregar a chave da maneira correta. Exato. Porque independente de uma briga jurídica, que é custo, você tem uma experiência do cliente dizer, poxa, esses caras entregaram de qualquer jeito. Mas, cara, você veio falando aí, eu vim pensando uma coisa, o CV hoje gera em torno de 15 a 18 mil vendas por mês. E essas vendas geram um contrato. E todo contrato, de forma automática, é emitido dentro do CV. Porque o nosso conceito é, para fazer uma venda mais rápida possível, eu quero aproveitar o cara no stand de vendas, ou aonde ele estiver, em um clique ele já gera um contrato. Hoje, em 5 minutos, o CV não só gera um contrato, ele gera um bloco de documentos. Desde tudo isso que você falou, manual do proprietário, bababá, tudo. Mas qual é a dificuldade do nosso lado, junto com a incorporação, que a gente tem muitas vezes? Cara, a gente tenta automatizar quase 100% de tudo. O que é isso? Cria as variáveis, cria as condições de pagamento e tal, e ele gera, até porque o contrato é para ser uma coisa padrão. Pode ser bilateral, alterando algumas cláusulas, mas de forma geral tem que ser inteligente, tem que ser rápido. Mas o que a gente pega muita construtora que diz, essa cláusula a gente não mexe, nem muda a redação. Cara, eu acho que com Legal Design, eu acho que entendendo a necessidade do cliente, a adaptação de uma solução, é possível fazer alteração, né? Sim. É claro que nesse momento de tentar organizar o processo, a maioria das incorporadoras e construtoras tem um modelo.
É aquele modelo padrão. Só que mudar o modelo não significa que vai ser prejudicial para a incorporadora. Exatamente. Só que tem muito essa questão da tradição, né? Como a maioria das incorporadoras e construtoras já tem mais tempo de mercado e vem de uma geração anterior, que é muito mais essa parte do físico, de entender o padrão, a responsabilidade, tudo de uma forma escrita 100%. Essa insegurança de ter algum tipo de problema em relação a isso. Mas é mais cultural do que legal. É muito mais cultural, porque algumas questões já estão na legislação. Então, independentemente que não esteja no contrato, já é uma prática legal, já está respaldado. Então, grande parte dos contratos que nós temos hoje em dia é só de legislação. Copia e cola de cláusulas de legislação, de informações sobre leis novas ou artigos, o que já tem esse respaldo. Então, é muito esse medo de dar uma abertura para uma discussão de se tornar uma questão judicial ou ser responsabilizado, do que necessariamente por uma necessidade de ter o excesso de informações ali naquele contrato. Então é muito isso que você falou. Caramba, será que é um problema alterar o modelo? Não, se você souber o que está sendo alterado. Se você tiver essa segurança. Se vai ser para alterar, para facilitar o seu dia, otimizar o tempo do cara, para não precisar manualmente escrever aquilo, e não tendo prejuízo legal, Exato. É muito melhor para a sua produtividade. Com certeza. Né? Cássio, levando agora para outro assunto sobre o registro eletrônico de imóveis. Né? Eu não sei até que ponto, eu acho que é uma lei agora 14.382 de 2022, porque a gente fala muito, você falou muito de regularização de imóvel, é o que comprar um imóvel no país, e principalmente a maioria deles é financiado, ainda é muito difícil. Né, porque tem vários atores, né, desde o correspondente, banco, aprovação de crédito, análise de crédito, liberação. Em algum momento tem a tal da escrituração, que isso tem que ser um cartório, cada cartório trabalha de um jeito, não é um Brasil só, são vários Brasis. Sim. O que é que você entende com esse serviço de registro eletrônico? O que isso legalmente vai, eu vou dizer, desburocratizar ou facilitar a compra desse imóvel? Então, essa questão dessa legislação é muito importante no sentido de unificação. Como você bem falou, a questão cartorária tem a competência estadual. Então, cada pedacinho do estado, de cada estado, tem uma legislação diferente, de uma atuação, um direcionamento diferente. Tabela de custos também. Então, cada um cobra do seu jeito. Então, essa questão de trazer para o eletrônico para unificar as informações é com esse objetivo de transparência. Porque antes, algum tempo atrás, isso eu digo que é recente, você só conseguia informação de um imóvel e de uma escritura, de um proprietário, se você fosse presencialmente a um cartório. Fisicamente, olhando o papel, ela é a escritura. Tinha que abrir a solicitação, abrir um protocolo, no caso, fazer o pedido para depois ter essa informação. Hoje, com a questão da plataforma online, de qualquer lugar você consegue consultar um documento. Sabendo a matrícula, você consegue pedir essa matrícula online. Sabendo as informações do CPF, do CNPJ, você consegue pesquisar sobre as informações sobre esse proprietário, sobre essa empresa. Então, essa facilitação é justamente para a transparência. Então, se antes, caramba, eu não sei com quem eu estou assinando aqui, não sei o estado desse imóvel, não sei se eu estou confiando nas informações que essa empresa está me dando, que esse vendedor está me dando, eu consigo validar. Porque a gente teve muitas... Mas hoje ainda não está... Nem todo mundo está integrado ainda, né? Não. É esse processo de integralização ainda. É claro que a legislação é recente, então tem um prazo específico para essa integralização dos dados ali de forma online, mas é aquilo. Se antes tinha todo esse processo de participar do presencial, fazer uma questão de um protocolo e não necessariamente conseguir informação, porque tinha muito mais burocracia para você conseguir, hoje, com um clique, você consegue pedir uma certidão. Você consegue pedir essas informações. Uma velocidade absurda. Exatamente. E isso facilita muito nesse processo de compra e venda de imóveis, de uma forma geral. Porque se antes você tinha um prazo muito grande, que é uma das inovações dessa legislação, se antes você tinha um prazo muito grande para o cartório liberar as certidões de análise da due diligence ali, hoje o prazo é diminuído. E ainda temos algumas possibilidades de certidões mais rápidas do que o comum, né? Porque temos escalonamentos de certidões para serem disponibilizadas. Então, isso ajuda muito mais na análise desse imóvel, nessa compra de uma forma geral, e também sobre a questão de dados. Porque se eu precisava presencialmente
ir ao local, eu precisava estar no local que o imóvel está. Não faz sentido, muitas vezes está longe comprando. Dentro do próprio estado nós temos vários cartórios. Dentro da capital nós temos vários cartórios. Então, quando a gente consegue fazer isso online, a gente consegue encurtar essas distâncias e ter essa possibilidade melhor da venda. Então, uma pessoa que está no Rio de Janeiro consegue comprar um imóvel de Manaus, online, analisando a informação, a documentação, validando de uma forma mais rápida e trazendo um outro panorama aqui das fraudes que a gente vê que acontecem ainda no mercado imobiliário de uma forma geral. Então, se antes a pessoa assinava o contrato e ainda não tinha essa segurança porque o documento poderia estar fraudado por uma questão de escritura, a documentação do próprio cartório, a falsidade de um memorial de incorporação, hoje consegue validar muito mais fácil essas informações. Então, ajuda a ter essa transparência e segurança. E volta para aquela questão que a gente estava conversando mais cedo, sobre comunicação, né? Porque a comunicação ali no mercado imobiliário, como a gente trata muito sobre o patrimônio imóvel, é como se fosse o bem daquela pessoa. É dinheiro envolvido. É a segurança física dessa pessoa, a segurança alimentar, enfim, muita coisa envolvida em relação a isso. Então, a pessoa fica muito mais ansiosa. Se ela consegue encontrar as informações, ter transparência e segurança, consegue muito mais venda. Porque a insegurança é mais que demora. rápido, menos burocrático, maior resultado para todo mundo que está comprando, vendendo e para o incorporador nesse meio. Com certeza. E até recente agora... Mas advogado gosta disso porque simplificando demais não é bom, né? Não necessariamente. Depende qual é o perfil do advogado. Porque é claro que quando é um advogado que tem um viés mais judicial, né, que espera um procedimento mais demorado, que está mais direcionado aos processos anteriores mais burocráticos, vai ter uma dificuldade nessa atualização. Mas quando é um advogado que tem um viés muito mais negocial, resolutivo, acompanha o mercado, vai ser muito mais tranquilo, porque se eu esperava, dando um exemplo aqui, se eu esperava acontecer o processo de venda, para sair a comissão do corretor, para sair meus honorários, se o processo de venda é mais rápido, eu recebo também minha participação de precificação mais rápida também da assessoria jurídica no procedimento de compra. Então, eu vejo muito mais nessa parte do extrajudicial como uma facilitação, uma questão muito mais rápida até de caixa, né? Falando aqui enquanto advocacia. Você tem ali receita recorrente ali. Do que esperar acontecer um processo muito mais para frente do que esperar uma ação judicial que é muito mais para frente. Falando de vendas imobiliárias, toda venda tem que ter um corretor atrelado a essa venda. Sim. E a gente está gravando, como eu disse aqui na LinkPay, Infinitamente, que é um banco digital que vem com o objetivo de, eu diria, simplificar, ser inteligente. É você gerar uma venda e o corretor saber o quanto parte essa venda e tal. E é uma das coisas que a lei de extrato esteja muito claro é isso, é dar essa transparência nesse quadro resumo de quantos % é para o corretor e ele pode receber essa parte. Então, assim, a questão da pagadoria, a gente entende que a pagadoria é uma coisa muito forte aqui em São Paulo, Sim. Um pouco no Rio, mas no Brasil inteiro, que a gente tem uma presença, é pouco aculturado. Sim. A gente vê que muitas incorporadoras acham que isso é um risco tributário, ou melhor, um risco jurídico de fazer isso. Onde a gente vê do outro lado, eu estava gravando aqui com os donos de incorporadora, que vários disseram, eu não vejo como você pagar uma comissão se não for através de um sistema inteligente, integrado com o banco digital. Existe uma segurança jurídica para pagar o corretor e o cliente através disso, através do banco digital? Para mim, nessa visão jurídica, até tributária, é uma questão muito importante entender e organizar todos os pagamentos. Porque até vendo da visão ali que eu tive de experiência organizando o setor imobiliário da empresa. Porque eu comecei a perceber que, caramba, o setor não estava integrado. Então, tinha um pagamento aqui, não sabia de onde que tinha vindo o pagamento, para onde que ia, caía com problema na Receita Federal, porque não tinha um lastro de informações e argumentação sobre esse gasto, né, da própria empresa, de uma forma geral, e dava um problema também para o próprio proprietário, que dava problema de malha fina. Então, eu acredito muito que essa documentação, essa organização do fluxo de pagamento é uma questão beneficente tanto para o próprio incorporador e construtor, para ele ter esse embasamento legal e essas informações consolidadas, para se em algum momento a Receita Federal bater na porta dele. E aí, meu querido, para onde está esse dinheiro? Passou aqui na sua conta, está indo para onde?
ele vai ter esse lastro para levar para a malha fina. Que ele pode até tirar isso e dizer, pô, foi direto para o corretor imobiliário. Exatamente, porque imagina, a conta, ainda tenho várias informações sobre isso, sobre as contas, né, em relação à incorporação, que a empresa tem uma conta, cada empreendimento tem conta separada, que é o SPE. Se você tem uma confusão patrimonial aqui, um problema em relação a isso, pode causar um transtorno muito maior no próprio empreendimento, de não conseguir finalizar esse empreendimento, de não conseguir finalizar essas obras, não conseguir entregar essas unidades, por conta desse problema financeiro. Não conseguir organizar as contas. E isso aconteceu em grande parte no Rio de Janeiro, inclusive alguns anos atrás, que muitas incorporadoras tiveram problemas de gestão jurídica, administrativa e financeira. Então você não sabia para onde que ia o dinheiro, onde que via, qual era a conta bancária, e nisso não conseguia finalizar a obra. Nisso tinha um problema jurídico para finalização, aí tinha distrato, enfim, criava uma bola de neve. Então quando no contrato já tem delimitando ali, olha, essa comissão disso, daquilo outro, os valores, traz uma segurança para o cliente, porque o cliente fica desconfiado, quanto que o corretor recebeu? Para quê? Para que o corretor recebeu? Por quê? Por quê? Porque ele não viu uma segurança, não viu a importância do papel do corretor. Então aí vai muito da parte também do treinamento dos corretores, dele saber qual a informação que ele está passando, trazer essa segurança para o cliente, explicar de uma forma transparente, olha, eu estou recebendo isso porque legalmente eu posso receber essa comissão. E vai ser um repasse específico diante do pagamento. Então, isso traz uma segurança para o corretor, que ele consegue ter até uma viabilidade de quanto que ele vai receber, porque se ele tem uma venda, entendendo quanto que ele percebe de cada tipo de comissão, ele consegue ter uma renda, e o próprio incorporador e construtor consegue ter esse lastro tributário, de entender qual é o risco que ele leva, quem que vai ter que fazer essa tributação específica de recolhimento de imposto, e se cair algum tipo de problema de malha fina, ter a comprovação que esse dinheiro foi um repasse, não foi um dinheiro da incorporadora e a construtora de uma forma geral. E através da tecnologia totalmente integrada, você consegue ter essa rastreabilidade e dando assim mais segurança jurídica. Exato. Cássia, que bate-papo legal, Cássia. Foi um prazer tê-la aqui junto conosco no podcast CV na Prática. Muito obrigado. Queria que você deixasse uma mensagem final aí, né, para os nossos incorporadores, né, do mercado imobiliário, como também como achar a Cássia, se o incorporador tiver interesse em ter sua consultoria jurídica, como te encontrar. Tá, vamos lá. Qual câmera que eu olho? Para cá? Se quiser. Então, nas redes sociais, eu tenho o Instagram, @CassiaClésioADV. LinkedIn também, Cássia Azevedo Clésio, de uma forma geral, para me localizar. Eu tenho muitas essas informações voltadas para a simplificação das informações do mercado imobiliário. Então, assim como o Legal Design, a comunicação simples, traz essa novidade, né, de transparência e informações do mercado imobiliário, eu trago isso como uma tendência de todas as pessoas que são envolvidas no mercado imobiliário entenderem os papéis dos seus parceiros. Então, a engenharia, arquitetura, corretagem, todo mundo entender quais são as funções e os pontos principais de importância dentro da cadeia de produção do mercado imobiliário, tão quanto também a organização extrajudicial. Porque não basta ter um lançamento lindo de um empreendimento, 100% de vendas, se você não ter um gerenciamento muito bom em relação a esses clientes. Então, isso passa desde a comunicação inicial com esse cliente, como que ele entendeu, como que ele percebeu o procedimento, até essa entrega, até essa finalização da garantia da construção de obra. Porque enquanto ainda é responsabilidade da incorporadora e construtora, vai ser esse nome que vai ser chamado pelas pessoas, seja pelo condomínio, seja pelo adquirente, de que, caramba, será que entregou bem a obra, não entregou? Isso é credibilidade no mercado. E a partir da credibilidade no mercado e dessa organização da gestão jurídica e imobiliária dentro da própria empresa, dentro desse próprio processo que tem existente ali, é muito mais segurança, é muito mais vendas. Então, isso tudo repercute na própria questão saudável dessas empresas. Pô, show de bola, Cássia. E assim, então você que é incorporador, muito, muito obrigado pela sua participação. Então você que é incorporador em Legal Design, já é uma tendência que está vindo para ficar. Então lá no próprio CV hoje, quem é cliente nosso, já é possível subir os seus modelos de Legal Design, que no final do dia é simplificar a linguagem internamente e externamente da sua incorporadora.
Então utilize isso no seu dia a dia. Acabar com aquelas letrinhas, né, que são difíceis de interpretar. E vamos implantar no seu negócio o Legal Design. Então, pessoal, terminamos a mais um podcast CV na Prática. E como sempre, todas as terças-feiras, um novo podcast. E se não entrou aí no nosso site, cvcrm.com.br, entra lá, que tem muito conteúdo sendo pensado e desenvolvido para você. Tá joia? Brigadão, até a próxima. Valeu! Show!